bem. Eu espero que você esteja bem. Caso você não está bem, eu espero que você fique melhor. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre instalarmos um filtro. Talvez você já tenha reparado, sua mãe, sua tia, sua avó, quando elas foram fazer angu, e talvez elas façam da mesma maneira que a minha mãe faz. Ela pega a peneirinha, ela coloca o fubá dentro da peneirinha e vai peneirando, e aqueles grãozinhos, sabe, maiores que ficam ali no fundo da peneira, ela vai e joga fora. E ela faz isso até ter a quantidade de fubá certinho, e daí minha mãe faz o angu em casa. Ou talvez você também já tenha reparado, né, o seu tio, o seu pai, o seu avô, ou alguém que você conhece que trabalha em obra, que ele precisa fazer, por exemplo, massa de cimento para assentar um tijolo ou para fazer um reboco de uma parede, mas antes ele precisa preparar a areia. Então ela pega aquela peneira grandona, coloca a areia em cima e começa a peneirar. E daí ficam aquelas pedras maiores e essa pessoa, né, ela vai e descarta essas pedras e continua, né, peneirando ali a areia até ter areia suficiente para ele fazer a obra. É basicamente assim que funciona um filtro. Você peneira, deixa o que é bom, descarta o que é ruim. E é assim que nós precisamos ser também. Nós precisamos ter dentro de nós um filtro. Nós precisamos saber identificar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, descartar o que é ruim e ficar com aquilo que é bom. Mas muitas vezes nós ficamos com aquilo que é ruim e descartamos o que é bom. Ou nós não conseguimos identificar entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Mas para nós termos um bom filtro, um filtro que tenha um bom efeito, nós precisamos usar a palavra de Deus como nosso filtro. Por exemplo, aqui no texto de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, basicamente, esse texto ele está apresentando um filtro. E que filtro é esse? Um filtro que eu devo instalar, digamos assim, na minha mente. É a respeito daquilo que eu devo pensar, o que deve ficar como pensamento e o que deve ser expulso da minha mente. Então fala, aquilo que é verdadeiro, justo, puro, amável, é isso que deve permanecer na minha mente, porque aquilo que eu penso interfere aquilo que eu faço, e aquilo que eu penso interfere aquilo que eu falo, aquilo que eu penso interfere a maneira como eu vejo o mundo, como eu vejo as situações da minha volta. Então é muito importante que eu alimente a minha mente somente com aquilo que é bom, porque eu preciso ter uma mente saudável e como a própria palavra de Deus diz, que eu preciso ter a minha mente nas coisas do alto, pensando nas coisas do alto, não naquilo que é terreno. Muitas vezes nós temos a nossa mente muito limitada naquilo que nós vemos, naquilo que nós temos contato diário, mas nós nos esquecemos de que existe muito além daquilo que nós vemos, existe o reino espiritual e nós precisamos pensar naquilo que é espiritual, como pessoas espirituais. Outro filtro que nós precisamos ter também é a respeito daquilo que é do espírito e aquilo que é da carne. E nós temos um texto que deixa tudo bem explicadinho a respeito desse assunto que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5. No versículo 6 ele diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais que eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então aqui esse texto ele deixa bem assim explícito, deixa bem claro o que é a carne, quais são as obras da carne, quais são as inclinações da carne. E também, quando ele começa a falar também, no decorrer desse texto, ele diz sobre o fruto do Espírito. E aqui fala que é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Então, nós temos um contraste muito grande entre as obras da carne e o fruto do Espírito.
Espírito. E nós conseguimos ter uma identificação daquilo que pertence a um e daquilo que pertence ao outro. Logo, né, nós estamos nesse combate constante com a nossa carne e nós temos o Espírito Santo, né, para vencer a nossa carne, para sobrepujar a nossa carne, porque nós sabemos que as obras da carne, elas são nocivas e elas só fazem mal para nós e mal para o nosso próximo. Por isso nós temos hoje e agora essa ação do Espírito Santo para que nós não venhamos servir a carne, mas para que a carne esteja submissa ao Espírito Santo. E é esse outro filtro que nós precisamos ter. Nós precisamos analisar o nosso comportamento, nós precisamos perceber as nossas inclinações e nós precisamos buscar o Espírito Santo para que ele possa vencer essas inclinações. Nós precisamos pensar naquilo que nós estamos pensando e nós precisamos analisar o nosso próprio comportamento, nós precisamos vermos, né, como nós estamos vivendo os nossos dias e como tem sido o nosso procedimento diante das pessoas, diante de nós mesmos. E nós precisamos, né, instalar esses filtros, porque é muito fácil nós nos contaminarmos, é muito fácil nós deixarmos de ser quem o Senhor quer que nós sejamos, e nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos estar trabalhando, nós temos muitas informações no nosso dia a dia, na internet, na TV, coisas que nós ouvimos, e nós precisamos começar a ter esse filtro, o que eu vejo, o que eu não vejo, o que eu ouço, o que eu não ouço, o que eu preciso falar, o que eu não preciso falar, e nós precisamos estarmos cientes de tudo isso. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de conversar com você, que os filtros vindos de Deus, vindos do céu aí, sejam instalados em nós, para que nós possamos viver bem as nossas vidas, para que nós possamos ter um bom relacionamento com o nosso próximo, que nós possamos meditar também um pouco em relação a essas palavras, observarmos, meditarmos sobre isso, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua família. No nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.